Olá para você que assiste o meu vídeo. Esse é mais um vídeo de genética, né? Disciplina de genética do curso de agronomia da Universidade Estadual do Tocantins. Eu sou a professora Liamar Anjos. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre frequência alélica, frequência de recombinação e mapa genético. Eu já fiz outros vídeos mostrando também essas frequências, os marcadores moleculares, e agora vamos ver, né, o uso desses marcadores para a construção de um mapa genético e para que serve um mapa genético, tá? Então, como fazer um mapa genético? Então, primeiro nós precisamos estudar a segregação dos alelos obtidos através do marcador genético. Então, o marcador genético é aquele que vai obedecer às leis de Mendel, né? Se está obedecendo, então esse estudo de segregação, nós vamos ver se os marcadores estão, né, se os alelos estão obedecendo à primeira lei de Mendel ou à segunda lei de Mendel. Mas para isso nós vamos precisar de quê? De um grande cruzamento. Então, o primeiro passo para se fazer um mapa genético, escolher os genitores, escolher o pai e a mãe e obter uma grande quantidade de filhos para que a gente consiga fazer esse mapa, tá? Então, mais de 200 filhos, ou seja, irmãos completos, filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, tá? Que nós vamos avaliar esses alelos, porque no indivíduo diploide, nós vamos ter, né, em cada loco, o indivíduo, seja planta, seja animal, seja ser humano, ele vai ter dois alelos, um alelo que vem do pai e um alelo que vem da mãe. Então, a gente vai ver como que está ocorrendo essa segregação, que tipo que está obedecendo, tá? Se houve crossing over ou não. E nós vamos ver isso como? Na análise estatística, tá? Então, é a análise estatística, que tem várias análises estatísticas na genética, que vai mostrar esses alelos nos locos, tá? Então, o que eles vão mostrar? Então, a análise de ligação é a coisa mais importante, tá? Quando a gente obtém os dados, né, quando a gente já fez já extraiu o DNA, já fez a PCR, já fez a genotipagem, a gente vai ver os alelos, que é aqueles picos que em forma de gráfico que eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores. Então, nós vamos ver como que está ocorrendo a segregação, se está ocorrendo ligação, né? Então, na ligação, esses alelos vão estar obedecendo a primeira lei de Mendel, tá? Com segregação de 3:1 no fenótipo. E a distribuição independente. Então, na distribuição independente, os alelos não estão ligados, né? Não ligados, e está obedecendo a segunda lei de Mendel, com a segregação fenotípica de 9:3 para 3:1, tá? Então, principal coisa, obter os filhos e fazer genotipagem e fenotipagem. A fenotipagem é o quê? Estudar o fenótipo, né, em campo ou em laboratório. No exemplo do meu doutorado, que eu estudei a resistência genética, né, de doença, no caso a resistência ao míldio em videira. Então, eu fiz ensaio de laboratório de campo por 2 anos, tá? Então, esses dados são jogados no mapa e analisados para ver quais plantas tinham a resistência e quais as plantas que eram suscetíveis, baseado em quê? Nos marcadores moleculares. Então, a frequência alélica. O que é a frequência alélica e para que ela serve? Tá? Então, eu tenho um exemplo aqui de uma tabela que eu estava estudando os alelos do patógeno. Depois eu vou mostrar outras tabelas que eu mostro os alelos da planta. Então, eu estudei o patógeno separado e a planta em separado, né? Eu tinha 263 filhos completos. Então, eu estudei todos esses filhos, os alelos, com 406 marcadores microsatélites, e estudei o fungo, também separado. E depois eu fiz as análises estatísticas dos dois juntos, tá? Juntei para ver a interação patógeno-hospedeiro, para ver quem era resistente e quem não era, com o uso dos marcadores moleculares, tá? Então, a frequência alélica. Então, quando a gente joga o marcador que faz a genotipagem, a gente vai ver os alelos. Eu já mostrei isso nas aulas anteriores para vocês. Então, esse aqui, ó, por exemplo, esse primeirinho aqui, ele apareceu, né, 4 alelos.
que um é o 108, o último 114 e tem uns aqui nesse intervalo. Esse aqui que eu pintei de azul tinha 7 alelos. Começou com o 216 e foi até o 244. Então, nesse intervalo aqui, tinha mais 5 alelos, tá? E uma coisa muito importante, então aqui a gente vê o equilíbrio de Heisenberg e aqui a gente vê o polimorfismo, conteúdo de informação polimórfica, tá? Isso é muito importante. Quando eu fui estudar, eu criei 30 marcadores, desses 30 eu selecionei 15, os melhores que apresentavam maior polimorfismo, ou seja, o marcador serve para mostrar a diferença entre um indivíduo e o outro indivíduo. Tá? A gente vê tudo através de análises estatísticas. Então, análise de ligação, né, como que os alelos estão se ligando, se estão no mesmo cromossomo ou cromossomo diferente. Então, análise, né, como que está ocorrendo essa agregação, se eles estão ligados, né, ligamento ou ligação, se estão no mesmo cromossomo, e como que está ocorrendo essa frequência de recombinação, né, se vai estar no mesmo cromossomo ou cromossomo diferente, se está obedecendo a primeira lei de Mendel ou a segunda lei de Mendel. E nós vamos fazer, tá, um mapa do pai, um mapa da mãe. E nós podemos fazer ele integrado, tá? No meu caso, eu fiz 3 mapas, um do pai, um da mãe e o mapa integrado. Que era um mapa integrado que a gente vê as resistências depois. Mas a gente pode ver só para um ou só para outro. No meu caso, eu tinha uma mãe, então a minha mãe era resistente ao míldio e ela era uma uva, né, com semente resistência ao míldio. E o pai, ele era um pai suscetível, mas ele era pirênico, ou seja, sem semente, tá? Então, eu estava avaliando 2 características, não só a resistência à doença, que é um dos principais objetivos do melhoramento genético de plantas, né? Obter plantas não só produtivas, mas elas plantas também precisam ser resistentes a pragas, né? A insetos, a fungos, a bactérias, tá? Não só a planta não pode ser só produtiva, ela tem que ser produtiva e principalmente resistente a doenças. Então, o mapa integrado, então é o mapa de ligação, o que esse mapa vai mostrar? A ordem e a distância, né, relativa dos genes no cromossomo. Ele vai mostrar esses genes distribuídos em todos os cromossomos. No caso da uva, ela tem 19 cromossomos, tá? Então, nós vamos precisar de quê? De irmãos completos, que no meu caso eu tinha 263 filhos, né, irmãos completos, e os marcadores informativos. Então, esses marcadores precisam ser informativos. O que significa marcador informativo? Então, no meu caso, eu trabalhei com um dos marcadores que o processo, né, eles custam caro, que é o marcador microsatélite. Então, ele possui alto custo. Por que alto custo? Porque o genoma precisa estar sequenciado, tanto da planta quanto do fungo. O da planta já tinha, mas o do fungo não tinha. Então, eu sequenciei esse genoma do fungo, não completo, em parte, tá? Não foi ele completinho, não. Mas eu fiz de forma que criasse os marcadores, tá? Informativos. Então, o microsatélite, ele é de natureza codominante. Então, no marcador codominante, ambos os alelos são expressos no indivíduo heterozigoto. Então, não ocorre... então, o alelo dominante não mascara a expressão do alelo recessivo. Então, ambos são expressos no indivíduo heterozigoto. Beber uma água aqui que tá... Minha voz está querendo sumir. Então, a frequência de recombinação. Então, genes ligados. Quando os genes estão, né, bem próximos no mesmo cromossomo. Então, genes ligados, então, eu já falei, eles estão no mesmo cromossomo e vai obedecer o quê? A primeira lei de Mendel, tá? Então, o gene 1 e o gene 2 está próximo, estão ligados, está no mesmo cromossomo. E gene não ligado. Então, os genes são encontrados em cromossomos diferentes, ou então bem próximo, ou longe, né? Ou bem distante no mesmo cromossomo. Então, aqui, ó, o gene 2 está nesse cromossomo, o gene 1 está em outro cromossomo, tá? Então, ele está não ligado.
ou aqui, né, no mesmo cromossomo, mas ele está longe, tá? Esse aqui está no final do braço do cromossomo e o outro está lá perto do centrômero. Então, ele não vai interferir, tá? Vai estar, a expressão dele no fenótipo, eles não estão ligados, tá? Então, pode ser cromossomo diferente ou no mesmo, desde que ele esteja longe. E o gene ligado, ele está no mesmo e pertinho, ok? Eu já mostrei esse gráfico aqui para vocês, mas eu vou explicar de novo, porque ele é muito complicado, tá? Então, análise de ligação. Então, isso é o quê? O que vai estar ocorrendo durante a recombinação, onde? Lá na meiose. Então, tudo vai ocorrer lá na meiose, né? Na primeira ou na segunda fase da meiose. Então, é através de análise estatística, tá? O teste aqui quadrado, nós vamos ver se ele está, né, obedecendo a primeira lei de Mendel ou a segunda lei de Mendel. Se estiver ocorrendo, obedecendo a segunda lei de Mendel, a gente vai ver nos resultados do Q quadrado que ele vai ter a frequência de recombinação igual a 50%, tá? E aí, nós vamos ter dois tipos de alelos, né? Parentais ou recombinantes. Então, todos de híbrido, porque aqui se está trabalhando o quê? Com duas características. A primeira lei de Mendel, nós trabalhamos com um gene só, né? Com uma característica só, tá? Então, vamos ver isso através, né, de análise estatística, tá? Então, esse primeiro vai obedecer à primeira lei de Mendel, tá? Então, aqui no F1, todos vão ter, então, se eu cruzar aqui, então, os parentais, um dominante, né? Uma linha pura dominante e uma linha pura recessiva, tá? Azão cruzado com azinho. Lá no F1, nós vamos ter todos os filhos heterozigotos, tá? Azão. E podemos ter tipo recombinante. Então, se a gente cruzar aqui em F2, né, o híbrido, um híbrido com outro híbrido em F2, a segregação do fenótipo lá no fenótipo vai ser 3:1, tá? Nós fizemos exercício sobre isso aqui. Então, nós vamos ter. Então, na primeira lei de Mendel, o que acontece? Nós trabalhamos com o quê? Com alelo dominante e alelos recessivos, tá? Normal, azão, azinho. Já aqui na segunda lei de Mendel, né, nós vimos nos vídeos que eu gravei para vocês, que ele não vai obedecer, ele não tem só alelo dominante recessivo. Aí nós já vamos ter dominância, codominância, sobredominância, né? Sobredominância é quando os filhos são melhores do que os pais, né? O fenótipo dos filhos melhor que o pai. O exemplo, se eu cruzar duas linhagens de milho, que é bem pequenininho, bem feinho, e eu obter um híbrido, né, altamente produtivo, a planta muito mais alta e muito mais produtiva do que a média dos dois pais. Isso é uma sobredominância, tá? Isso é muito desejado em relação ao milho híbrido. Só que se eu for plantando essa semente, depois ela vai segregar e vai perdendo essa sobredominância, ela perde, tá? Porque ele vai segregar e vai perder. Então, por isso, sempre comprar a semente das multinacionais, que são altamente produtivas, e responde, né, ao pacote tecnológico que deve ser plantado, tá? Com alta tecnologia que ele deve ser plantado. Nós vamos ter também aqui na segunda lei de Mendel a herança sexual e as alterações cromossômicas diversas que eu já mostrei em vídeos anteriores. Então, gente, lá onde tem os genes ligados, na primeira lei de Mendel, ainda tem isso aqui também. A gente tem que ver como que está ocorrendo essa vinculação desses genes e qual a posição desses genes no heterozigoto, tá? Quando está se trabalhando com duas características. Então, nós podemos ter o heterozigoto, né? Na posição cis ou na posição trans. Então, o que significa isso? Então, os tipos dos gametas. Então, lá nos parentais, se a posição está do cis, né? Cis significa que o alelo dominante está no mesmo cromossomo, tá? E o recombinante, que vai obedecer a segunda lei de Mendel, se os alelos dominantes estão no cromossomo homólogo. Então, isso vai fazer diferença. Se está se o alelo dominante está no mesmo cromossomo, ou aqui, quando vai trabalhar com os recombinantes, se os alelos dominantes estão no cromossomo homólogo. Mas isso quem faz é as análises estatísticas, ok? Esse aqui parece aquele, né? Então, eu só vou explicar as partes de fora aqui. Então, na análise de ligação, então, tudo é feito com o teste Q quadrado. O que acontece? Ele vai quantificar os desvios,
e vai decidir se os genes estão ligados ou se houve uma distribuição independente, ou seja, se ele está obedecendo a primeira lei de Mendel, genes ligados, ou a segunda lei de Mendel, de distribuição independente, né, de cromossomo diferentes ou no mesmo cromossomo, desde que longe, tá? E o que é importante aqui? Eu coloquei de amarelinho. Então, esse tipo dos gametas, então, nós, para fazer o mapa, nós pegamos tudo. Todo mundo vai para o mapa, tá? Mas a gente tem que separar os alelos. Como que ele está segregando e separar esses alelos para depois a gente montar a planilha para gerar o mapa. Então, todos eles vão ser usados para a construção do mapa. E depois do mapa pronto, a gente pode mapear QTL. Então, o que é QTL? São blocos de características quantitativas, né? Características governadas por mais de um gene. Nesse caso que eu estou fazendo aqui para vocês, que é a resistência. Então, resistência é uma característica quantitativa governada por mais de um gene. E a pirenia em uva, que é a falta de semente, também é governada por mais de um gene, ok? Então, essa frequência de recombinação é a chave para o mapeamento. Então, quando a gente vai trabalhar com genética, todo o nosso trabalho vai virar números, tá? Vai virar alelos, só alelos. Então, a gente vai ter uma planilha enorme, várias planilhas enormes, que só vai ter alelos, que depois eles vão ser transformados em letras, para depois ser rodado para fazer o mapa, tá? Então, como estudar o genoma? Então, como que a gente estuda? Então, nós temos, né, os seres vivos possuem material genético, né, que pode ser DNA ou RNA. Os vírus, por exemplo, né, tem vírus, que 85% dos vírus que causam doenças em plantas, ele possui no seu genoma formado de RNA apenas, não tem DNA. Então, a gente pode trabalhar com DNA ou RNA. Quando a gente está trabalhando com os indivíduos superiores, né, no meu caso, eu trabalhava com videira, que é uma planta perene, né, e diploide. Então, eu trabalhava com DNA. A gente extrai o DNA da planta e depois a gente degrada o RNA, porque eu queria trabalhar só com o DNA. Então, a gente usa uma enzima chamada RNase para degradar o RNA, tá? Então, o processo normal de um ser vivo. Então, para que serve o DNA? Ele vai armazenar a informação, né? Armazena a informação. O RNA serve o quê? Para transferir essa informação, né? Então, tem a transcrição para depois ele ser traduzido em proteína. Então, a proteína vai executar a função que nós vamos ver onde? No fenótipo, tá? Então, tudo que está se expressando através de proteínas, nós vamos ver no fenótipo, tá? E o fenótipo é o quê? É igual ao genótipo mais o ambiente, tá? Então, é tudo uma interação. Então, para isso, nós precisamos de marcadores moleculares, tá? Eu fiz um vídeo, tem um vídeo lá no meu canal sobre marcadores moleculares. Então, o objetivo dos marcadores, tá? Tem vários tipos de marcadores. Então, é encontrar polimorfismos entre os indivíduos nos cromossomos. Então, encontrar as diferenças. Quanto que por exemplo, um filho, se eu fiz um cruzamento, se eu tenho os filhos e irmãos completos, tá? Eles vão ser iguais? Não, porque um vai pegar um alelo do pai ou da mãe. Mas se o pai tem 2 alelos e ele tem por exemplo, 50 mil genes, então esses alelos vão estar diferentes nesses 50 aí, tá? Muitos podem ser igual, claro, em alguns locos, mas em outros não. Então, através desse polimorfismo, então, dessa diferença de alelos distribuídos nos locos de todos os cromossomos, que a gente consegue fazer um mapa, tá? Então, o marcador molecular é aquele que vai mostrar esse polimorfismo, tá? E que vai obedecer o quê? As leis de Mendel. Então, nós podemos trabalhar com DNA ou RNA para fazer o nosso mapa. Então, o que precisamos para fazer o mapa genético? Então, precisamos primeiro escolher os pais, né? Quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, as características que estamos, né? Precisamos trabalhar nesse programa de melhoramento e vamos obter os filhos, né? Filhos e irmãos completos, que nós vamos estudar
Com base nos alelos dos pais, nós vamos estudar os alelos dos filhos. Então, a primeira coisa tem que ter o alelo dos pais, não pode faltar. Em cada placa, a gente repete ela 2 vezes, que se falhar uma, a gente tem a outra, tá? A gente precisa saber o alelo do pai para poder estudar os alelos dos filhos. Então, eles precisam ser separados pela forma de segregação, né? Depois a gente separa cada marcador, como que ele está segregando. Se está 1 para 1, 1 para 1 para 1 para 1, 3 para 1, como que ele está segregando. Tem que fazer tudo separadinho, para o pai e para a mãe, tá? E os que estão segregando para os 2, que é os mais informativos. Então, nós vamos ver a localização desses genes, tá? E as regiões genômicas em cada cromossomo, tá? Então, cada marcador daquele, ele está num cromossomo específico. E a gente tem que fazer o estudo em todos os cromossomos da espécie, tá? Para ser o mapa. Ele não pode ser um mapa só em um local, ele tem que ser um mapa genético que vai mostrar o genoma inteiro. Então, aqui um exemplo. No genoma humano, eles trabalham com esse marcador SNP, que é o polimorfismo de um único nucleotídeo. Então, eles fazem o pareamento de um indivíduo com outro, ou de vários indivíduos com outros indivíduos, tudo na forma de comparação, tá? E eles precisam de computadores, né, bem potentes, que eles colocam para rodar e o computador fica lá, ó, 2, 3, 4 dias, vários dias rodando. Depois pede outra coisa e ele fica, o computador rodando o tempo inteiro para achar essas diferenças. Então, a localização desses genes e as regiões genômicas que controlam as características de interesse econômico, tá? No caso nosso, né, produtividade ou resistência a doenças, tá? Então, resistência de doenças é um dos principais, né, objetivos do melhoramento genético de plantas. Então, os marcadores moleculares servem para agilizar o processo de melhoramento, que é lento, demora em média de 10 a 12 anos um programa de melhoramento. Com o auxílio do marcador molecular, a gente consegue antecipar isso muito, tá? E também serve para eles inserir um evento transgênico, que eles trabalham junto, o evento transgênico entra já no final do programa de melhoramento, quando já tem uma planta boa e bem produtiva, ele só vai inserir o evento transgênico nas plantas já selecionadas. Aí no final do programa, com 1 ano e meio, eles inserem o evento transgênico nas plantas, tá? Naquelas plantas já selecionadas, prontas, né? Já melhoradas. Então, aqui o exemplo do marcador microsatélite, ele permite determinar os pontos de referência lá no cromossomo, tá? Então, aqui, quando a gente faz o sequenciamento do genoma, a gente só vai ver as bases nitrogenadas, tudo nessa sequência, tá? Então, os pesquisadores têm que saber o que é ex, o que é intro, onde estão os genes, qual que é a região gênica, para poder estudar. Então, isso aqui é um loci, tá? Loci é só um loco. Então, o marcador microsatélite é uma simples sequência repetida, tá? O que SSR significa simples sequência repetida. Então, é a citosina, a adenina que se repetiu, né, várias vezes, tá? E ele é feito em 2 sentidos. No forward, que eles só colocaram for aqui, forward, que ele vai, né, para frente, e o prime reverse. Prime é iniciador, que vai iniciar lá no PCR, tá? Então, ele vai pegar o DNA na fita dupla. Então, fita dupla, o sentido forward e o sentido reverse. Então, vai ser um sentido 3 linhas, 5 linhas e o outro 5 linhas, 3 linhas, para aumentar, né, duplicar essa fita só nesse pedacinho de vermelho aqui, onde é o marcador, tá? Então, ó, citosina se liga com a guanina. A adenina se liga com a catimina, tá? Então, veio o complementar dele. Então, esse é o marcador microsatélite. E o mapa genético? Então, o que é um mapa genético? Então, ele constitui-se no ordenamento e estabelecimento de distância entre os marcadores genéticos ao longo dos cromossomos de uma espécie. Então, ele vai ficar ordenadinho, ele vai variar de 0 a 100, e ele vai ficar no local certo, tá? Ele vai cobrir todo o cromossomo. E a distância é dada em centimorgan, tá? A sigla C minúsculo, M maiúsculo, em homenagem a Thomas Morgan, tá? Que trabalhou
com esse estudo de mapeamento e de ordenamento e de distância lá nos cromossomos. Então, o mapa cromossômico vai mostrar a posição dos genes, conhecido como loci, tá? Então, o gene, né, o local é loci. E no singular é locus. Então, loci é muitos e o locus é só um. Tá? Então, os genes ligados ou loci desses genes estão no mesmo cromossomo. Se está ligado, está no mesmo cromossomo, obedecendo a primeira lei de Mendel, com segregação de 3:1, né? E a frequência de recombinação vai ser menor que 50%. Então, quando fizer o teste aqui quadrado, a gente vai ver quem que está aqui e quem que está aqui, né? Obedecendo a segunda lei de Mendel, com segregação 9:3:3:1. Então, a frequência de recombinação será igual a 50%, tá? Então, a frequência de recombinação, isso que está ocorrendo durante a meiose. Então, isso é a chave para o mapa genético. Então, Thomas Morgan, né, um americano, nasceu em 1933 e ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por provar que os cromossomos são os portadores dos genes. E ele trabalhava com experimentos na área de embriologia e fisiologia. E ele trabalhava com a mosca das frutas, a Drosophila melanogaster, tá? E ele trabalhava com as características de asa, de cor do corpo, de cor dos olhos. Lembra? Nós já até fizemos exercícios e até caiu na prova da cor dos olhos. Lembra? A mutante, então a fêmea, uma fêmea que era, eles usavam a fêmea mutante de olhos vermelhos, porque os machos sempre tinham olho branco. Se ele não carregasse esse alelo, né, esse gene, ele tinha o olho branco, todos os machos de olho branco, e a fêmea mutante de olho vermelho. Então, com isso, ele conseguiu, nesse trabalho, conseguiu ganhar o Prêmio Nobel de Medicina. Então, foi ele que decidiu, que encontrou, né, que as fêmeas possuem 2 cromossomos X, e elas podem ser tanto homozigotas ou heterozigotas. E o macho hemizigoto, né? Ele precisa apenas de um X, porque ele também só tem um X, né? Um X que carrega esse alelo de cor de olhos, por exemplo. Então, o exemplo, né, que eu vou dar é que eu trabalhei no meu doutorado com resistência genética, né, ao míldio. Então, construção de mapa genético em videira. Do cruzamento foi feito pela Embrapa, né? Eu ajudei a fazer o 1258. Então, era uma mãe, que esse número aqui, ó, 73334, ela era resistente ao míldio, mas tinha semente, né? Com semente. E o pai, ele era suscetível ao míldio, mas ele era sem semente. Então, construção. Então, o cruzamento de uma resistente com suscetível. Eu obtive 263 filhos, né, completos, né, sem semente. Alguns tinham semente, né, porque estava segregando. E utilizei 406 marcadores microsatélites, né, eles são codominantes e ambos os alelos eram expressos, né, são expressos no indivíduo heterozigoto. Então, eu escolhi marcadores, esses marcadores já estavam, né, desenhados, disponíveis na literatura mundial, tá? Eu peguei a maioria, todos vieram da Europa, e eles foram marcados com fluorescência, com 3 fluorescências. Uma que mostrava os alelos azul, a outra verde, e esse NED era amarelo, mas ele mostrava preto. Isso por quê? Porque eu acelerava o processo, eu fazia um painel multiplex, então eu colocava em cada reação, para eu analisar 96 indivíduos, eu colocava eles com as fluorescências, que eu conseguia fazer 3 marcadores ao mesmo tempo, tá? Em cada placa. E eu utilizei motivos de trinucleotídeos perfeitos. Então, o mapa genético consiste principalmente, então a gente vai extrair o DNA e fazer a genotipagem dos pais de todos os filhos, tá? No sequenciador automático de DNA, né, utilizando os marcadores codominantes, então os pais, né, os genitores e a progênie. Então, todos os meus 263 filhos e os pais, tá? O pai eu precisava de muito DNA, porque em cada placa eu colocava ele 2 vezes. Os filhos não precisavam de uma quantidade menor, pouca de DNA. Então, depois que eu tinha esses dados, eu fiz as análises estatísticas, né? Análise do tipo de segregação, como que estava ocorrendo essa vinculação gênica e a posição deles, né?
dos genes no heterozigoto. Depois eu fiz o espelhamento para depois, então ele era duplicado, fazendo tipo um espelho, para depois eu rodar para fazer o mapa. Então, todo o meu trabalho virou uma planilha, né, várias planilhas grandes assim. Sempre vem a mãe primeiro, depois o pai, depois os filhos. Eu tinha 263, eu pus aqui só até o 20, né? Eu tinha 263 filhos com 406 marcadores. Então, aqui ó, na linha horizontal, eu tinha 406 aqui, era uma planilha enorme, né? Várias planilhas enormes. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse marcador, então, lóculo heterozigoto, né? Todos os filhos heterozigoto, e ambos os pais, então, 4 alelos. Então, esse marcador era altamente formativo, segregação 1 para 1 para 1 para 1. Significa que 2 alelos diferentes na mãe e 2 diferentes do pai. Por isso que a segregação é 1 para 1 para 1 para 1, representando 25% cada. Então, aqui a mãe, 195, 203. Esse filho 1 pegou o 195 da mãe e o 211 do pai, tá? Esse outro aqui embaixo, 203, o 203 veio da mãe, o 211 veio do pai. Deixa eu ver um que pega o do pai primeiro. 211, 213... Eu não tô vendo, não, 213. Vamos dar um exemplo de outro aqui. Vamos pegar esse 150 aqui. Então, a mãe 150 e 180, o pai 174. Ó, 174 aqui, ó, veio do pai e o 180 veio da mãe. Então, sempre pega um alelo do pai e da mãe. E esses marcadores estão distribuídos no cromossomo, tá? Em todos os cromossomos. Quando a gente pega, quando a gente escolhe, a gente já sabe qual cromossomo que ele está, tá? E depois que a gente faz o trabalho, ele cai exatamente no cromossomo. Ele não cai errado de jeito nenhum, cai no local certo. Esse aqui é um outro que tem 3 alelos. Então, ele também é informativo, né? Mas também é segregação 1 para 1 para 1 para 1, só que ele só tem 3 alelos. Então, o que seria? Tá vendo que ó, a mãe tem 167 e o pai também tem 167. Mas a gente consegue saber de onde veio os alelos dos filhos. Então, se esse filho 1 aqui, ele tem um alelo 167, como eu vou saber de onde ele veio? Pelo próximo. Então, o 181 só quem tem é a mãe. Então, o 167 veio do pai. Vamos achar um aqui que veio 161. Esse aqui, ó. 161 veio do pai, que só o pai tem 161. E 181 veio da mãe. Então, a gente sabe de onde que veio cada alelo. Então, a gente tem que separar depois pelo tipo de segregação, tá? A gente separar. Então, esse com 3 alelos. Esse outro exemplo aqui, ele era só 2 alelos, tá? Segregação 1 para 1. Então, isso que significa 1 para 1. Olha aqui. A mãe era heterozigota, ó, 289, 305. E o pai era homozigoto, tá? Então, o pai é um homozigoto, mas como a mãe era heterozigoto, dá para analisar, porque eu vou saber de onde veio o alelo. Então, 293 sempre vai ser do pai, o 305 da mãe, aqui, ó, 289 da mãe, 293 do pai, então a gente sabe. Eu pintei uns de vermelho, deixa eu voltar um negócio bem aqui, não, deixa eu ir para frente mesmo. Aqui a gente pega no genoma, o genoma ele varia, né, de 0 até 400, 400 e pouco. Mas a gente não pega o iniciozinho, porque ele não dá uma boa amplificação. Aqui, esse marcador aqui, eu fui pegar dos alelos, né, mais do início do cromossomo, mais da ponta. Então, ele é, né, 50 do pai, 66, e a mãe é 66, é um homozigota, ó, a mãe é homozigota, e o pai também tem o 66, mas a gente sabe de onde veio devido aos outros 2 alelos diferentes, o outro alelo. Então, aqui, o 50 veio do pai e o 66 da mãe, tá? E vai aparecer indivíduo o quê? Homozigoto também, mas então vai ver um do pai e um da mãe, tá? A gente sabe de onde veio. E temos alelos maiores, ó, 252, aqui, ó, 234, tá? Então, tem os alelos que vai até 300 e pouco. Deixa eu ver esse aqui, ó, 77, 160, 235, aqui, ó, 293, já chegando no 300. Então, tem diferentes tipos, né, tamanho de alelos, né, tamanho esperado de alelo.
Então, depois a gente faz a substituição dos alelos para depois fazer o espelhamento. Isso utilizando as ferramentas do Excel, tá? De substituição. Então, tudo que era número passa a ser letras. Então, na hora de rodar o mapa, tudo que era alelo, número, passa a ser letrinhas. Então, nesse caso, eu tinha 406 locos, né? Locos, ou seja, marcadores microsatélites, né? Informativos. E a genotipagem, né, dos 406 marcadores com os 263 filhos da geração F1. Então, o que aconteceu? Eu fiz a análise estatística deles. Então, esse vermelhinho, 22,9%, locos com parentais homozigotos. Os dois eram homozigotos, então eles foram descartados, tá? Que os dois eram homozigotos. Locos de difícil interpretação, 6%, foi descartado. Locos com alelo nulo ou não amplificado, então foi descartado também. Então, eu usei só os verdinhos. Então, locos com parentais heterozigotos e aqueles de homozigotos, mas eu ainda peguei uns daqui também, aqueles que eu mostrei para vocês, que um pai era heterozigoto e o outro homozigoto. Então, esses eu aproveitei, tá? E alguns são descartados, que a gente não dá para usar todos os marcadores. E aqui está o nosso mapa. Então, isso é um mapa. Mapa integrado ou full significa, né, um mapa completo, ele é o mapa do pai e da mãe junto. A gente pode fazer só da mãe, só do pai ou do pai e da mãe junto. Eu vou mostrar para vocês o mapa junto, tá? Completo, full. Então, ó, aqui o GL significa grupo de ligação, ou seja, o cromossomo. Então, cromossomo 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a videira tem 19 cromossomos. Então, nós podemos ver. Então, a distância em centimorgan, tá? Ela vai de 0. Então, esse marcador aqui, ó, pegou a pontinha do cromossomo, o 0, tá? Então, o gene localizado, né, na pontinha. E ele foi até esse marcador até o 82. E nós temos cromossomos maiores e cromossomos pequenos, tá? Então, esse aqui, o 2, né, é maior do que o 4. Esse aqui ficou distribuído em média de 20 centimorgas de cada um, tá? Cromossomo 5 que eu joguei mais, porque na literatura tinha gene de resistência no 5. Então, nós temos esse ordenamento, né? E o posicionamento e o ordenamento. Eles vêm ordenados e vêm posicionados. Então, aqui o cromossomo 7, né? Maior. E tá vendo que tem uns em verde e uns em preto? Os verdes são aqueles altamente informativos, lembra? Com segregação 1 para 1 para 1 para 1. Então, ele é totalmente formativo com a mãe heterozigoto e o pai heterozigoto. Então, tinha 4 alelos. Então, por isso que eu pintei eles de verdinho, tá? Então, cromossomo 9, pequeno, tá? Então, ele dá esse posicionamento, ok? E o mapa, assim, não mostra tanta coisa, né? Mostra o alelo, né? O marcador e a posição dele, e eles vêm ordenados. E mostra o tamanho do cromossomo também. Aqui o cromossomo 12 era pequenininho, né, em relação aos outros. Ó, o 14, eu tinha muitos marcadores no 14, no 13, no 15, né, o pequeno também. Então, a uva tem 19 cromossomos, tá? Então, o cromossomo 18, grande. Esse local aqui foi um local de meu estudo maior. A resistência que eu encontrei foi aqui, no cromossomo 18, nesse braço superior aqui do cromossomo. Então, eu tinha um mapa, né? Então, se a gente tem um mapa, e agora? Para que serve esse mapa? O que eu vou fazer com esse mapa? Porque ele não mostra tanta informação, né? Ele mostra o posicionamento e a ordem desses marcadores, mas não mostra mais nada. Então, o que eu vou fazer? Então, no meu caso, eu estava trabalhando com a resistência, né? Então, o uso dos marcadores, né, microsatélite, no estudo de resistência genética Plasmopara vitícola, tá? Que é esse fungo aqui, que aqui é os esporos dele, tá? Ele é de reprodução assexuada e causa grandes epidemias na videira, né, de míldio, na ausência de controle. Então, essa etapa aqui foi a minha etapa mais difícil que eu enfrentei. Por quê? O míldio é um patógeno
é uma doença monocíclica. Esses esporos, dentro de uma semana, ele já gerou outros ciclos, né, secundários, e ele causa grandes epidemias na ausência de controle. Então, a esporulação dele na folha, aqui, ó, isso aqui foi inoculado, tá? Então, eu precisava. Então, ele é um patógeno obrigatório, então, ele não cresce em meio de cultura. Eu tinha que inocular ele na planta, e a fenotipagem que eu fazia em campo, lá em São Paulo, em Jales, na Embrapa Vivim de São Paulo de Jales, eu analisei 2 anos, né, a fenotipagem, na ausência total de tratamento, né, contra fungos. Então, eu avaliava e dava notas. E avaliava em laboratório também. Mas, para eu fazer o sequenciamento do genoma, eu precisava de uma grande quantidade de DNA desse fungo, tá? Então, eu precisava ter o DNA dele, mas não podia ter o DNA da folha da planta. Eu precisava tirar esses esporos aqui, só ele sem a planta. Então, eu pegava, fazia varredura numa lupa bem potente que tinha lá na Embrapa, e para ver se tinha oide ou ferrugem, qualquer outra doença, inseto, qualquer coisa. Eu só precisava de um pequeno, assim, sabe? Eu pegava pedaço pequeno, fazia varredura lá na lupa, e se tinha outras doenças, eu cortava com a tesoura para eu retirar só os esporos do fungo, tá? E isso da mesma espécie de fungo que eu inoculava nas folhas, tá? Do mesmo isolado. Então, eu demorei muito tempo para fazer isso. Então, aí eu lavava, colocava nos tubos, centrifugava, o DNA, os esporos iam para baixo. Depois, eu pegava, colocava num cadinho e colocava nitrogênio líquido. Então, eu macerava, ele virava um pozinho, que é para quebrar as células para expor os ácidos nucleicos. Depois, eu vinha com o processo de extração de DNA e depois vinha fazendo a PCR, para depois vir para a genotipagem. E a genotipagem em sequenciador automático de DNA. Tá? Então, eu demorei muito tempo para desenvolver essa metodologia para eu conseguir o DNA só do fungo, tá? Sem a planta, só do fungo. Então, depois eu escolhi, depois de pronto, né, o genoma foi sequenciado na Católica de Brasília, né, o sequenciamento do genoma. E eu fiz 35 marcadores microsatélite. Aí eu fiz um screening, que é um teste com todos os filhos, para escolher os mais informativos. Então, eu peguei o que tinha o conteúdo de informação de polimorfismo, né, que mostrava as maiores diferenças. Esse que tinha acima de 0,3, que eu pintei de verdinho, tá? A tabela era maior, eu peguei mais, eu só estou mostrando uma planilha, um pedaço da tabela. Então, eu peguei os que tinham maior polimorfismo, né? Que mostrava maior nível de heterozigotos, tá? Heterozigosidade observada é a maior quantidade de heterozigotos. Então, eu peguei esses para fazer o trabalho de todos os filhos, depois que eu fiz o teste, para não fazer com todos os marcadores, fazer só com os marcadores mais informativos. Então, vamos lá. Então, mapeamento de QTL. Então, quando a gente tem um mapa genético, que é aquele que eu mostrei lá, que só mostra a posição e a quantidade de cromossomos e a posição dos marcadores, aí a gente pode fazer né, rodar novamente para mapear os QTL. Então, QTL é o quê? Loco de característica quantitativa, tá? Então, a resistência à doença, né, resistência a qualquer doença ou resistência a um míldio, por exemplo, é governada por mais de um gene. Então, por isso, quantitativo de quantidade, governada por mais de um gene, tá? Então, eu queria saber o quê? Onde esses genes estão, no qual cromossomo eles estão, tá? Então, para fazer isso, então, eu precisei de genotipagem, né, para descobrir os alelos. Eu precisei de fazer a fenotipagem em laboratório, que nós chamamos de bioensaio, né, um ensaio biológico feito em laboratório, e o ensaio em campo, né, que as análises através de escala de nota que eu dava lá no campo, para ver quem era resistente ou suscetível. Tem a escala de notas, eu acho que eu já mostrei essa escala de nota para vocês, nesse aqui eu não coloquei ela não. Então, eu pegava as folhas, né, sadias das plantas, que eu tinha todos aqueles filhos, com 3 repetições, lá em Brasília, no Senagem. Então, eu pegava, tratava delas
e pegava as folhas ainda pequenas, né, da terceira ou quarta folha expandida, e inoculava, tá vendo a inoculação? Então, eu inoculava as gotas de 10 microlitros, tá? E deixava elas, né, num local com fotoperíodo de 12 horas. E 6 dias depois eu avaliava, tá? Então, era o trabalho que eu pegava planta por planta, e eu fiz 2 anos seguidos, tá? Eu colocava a umidade aqui no guardanapo, eu consegui comprar esses negocinhos aqui para eu colocar a folha em cima. Isso aqui era um materialzinho plástico que eu colocava para elas não ficar em contato com a água aqui do guardanapo, tá? Para dar a câmara úmida para ele esporular. Então, o fungo precisa de alta umidade para ele esporular. Aí eu vedava a placa e deixava 6 dias. Então, vamos lá. Então, eu fazia isso e depois de 6 dias, aqui. As que eram suscetíveis tinham o grau de suscetibilidade. Então, eu dava nota, tá? E tinha as planilhas das notas de todos esses filhos. Então, eu sabia que era resistente, quem era mediamente resistente ou quem era suscetível. Aqui uma foto de resistente. Então, a mãe era resistente, lembra? Só que ela tinha semente. Então, aqui eu inoculei. Então, isso aqui é a reação de hipersensibilidade nas folhas vista em microscópio, tá? Aí eu tirava as fotos. Então, aqui os dois pais, a mãe resistente e o pai suscetível. A diferença da mãe... E tá vendo que, ó, então eu colocava a gotícula, tá? Com a pipeta, e tá vendo que ela fica restrita, então o fungo ele não passa nas nervuras da folha, ó, ele ficou restrito. Aqui, ó, ele não passou para cá, ele ficou restrito aí pelas nervuras da folha, por essa nervura aqui, pelos feixes vasculares da planta, ó, da folha, tá? Então, os feixes vasculares impedem. Aqui é porque a gotícula veio para cá. Mas olha aqui, essa folha aqui, ó, ele fica totalmente restrito aqui entre os feixes vasculares da planta. O fungo não consegue passar, a não ser que ele esporule, aí ele já vai ser, nesse caso aqui, se estivesse no campo, né? O vento iria passar esses esporos para essa mesma folha, para outras folhas da mesma planta ou para outras plantas, tá? O vento, a chuva, então ele seria disseminado para a mesma folha, para a mesma planta e para outras plantas, tá? Mas aqui em laboratório ele fica quietinho, contido entre as nervuras das folhas. Então, eu avaliava com notas o que foi resistente, eu dava uma nota, e o que foi suscetível. E onde eu coloquei as gotículas, ó, a esporulação, tá? Aqui foto minha, lá em Jales, então a gente não fazia capina, não fazia nada. Então, tinha, né, todos os filhos, né, subindo aqui, né, nas cercas de arame, a irrigação aqui, a mangueira, a irrigação para o microaspersão, né, que ela só jogava água para baixo, não molhava as folhas, que se tiver muita umidade, né, vai ter mais doenças. Então, eu avaliava, tá? Avaliei 2 anos seguidos, e comia uva, meu Deus, quando eu avaliava as uvas, era a melhor fase, que eu comia uva o dia inteirinho. Então, eu encontrei, onde que eu encontrei resistência ao míldio, tá? Nessa tabela, no cromossomo 5 e no cromossomo 18, tá? Cromossomo 18, resistência ao míldio. Esse aqui foi de pequeno efeito, que explicava pouco, esse do 5, mas esse aqui explicou mais de 25% da quantidade de míldio. Então, eu encontrei os 5 marcadores. Então, qual que é a importância desses marcadores detectados de resistência no míldio? Então, com esses marcadores aqui, principalmente esse VMC7F2, que foi muito bom, e que outros pesquisadores na Europa, né, na Itália, na Alemanha, e vários outros pesquisadores também encontrou esse mesmo marcador, né, resistência nele para outras espécies de videira, tá? Então, com isso, eles vão acelerar o processo de melhoramento. Eles já sabendo, né, quais os marcadores que detectam resistência, onde essa resistência está, então eles mandam sintetizar esses marcadores, fazem os cruzamentos. A uva é uma planta perene, não é? Então eles fazem os cruzamentos, eles retiram a semente, eles coletam, né, o cacho antes dele estar maduro, leva para o laboratório, pega a semente dele e começa a fazer o processo por cultura de tecido. Então, a partir da semente, ele faz a cultura de tecido, ele vai originar, através daquela semente, uma planta. Quando a planta estiver pequenininha,
Aí, se tiver 2 folhas, ele vai pegar uma folha pequenininha, extrair DNA, vai fazer a genotipagem, já vai saber se ela vai ser resistente ou suscetível, assim, muito rápido. Então, isso vai ganhar tempo, muito tempo no processo de melhoramento, né, no programa de melhoramento. Que ela não precisa ir para campo, né, para ser testada. Então, eles vão escolher só aquelas que forem resistentes para ser plantadas em campo, tá? Então, isso vai acelerar muito o processo de melhoramento quando se tem os marcadores que detectam, por exemplo, a resistência, tá? E tem marcadores para tudo, para resistência, para produtividade. Então, aqui eles. Então, no cromossomo 18, então, isso aqui é os QTL, então, que detectou a resistência. Aqui, ó, VMC7F2, esse outro aqui. Então, eles, além de detectar a resistência ao milho, eles também detectou a pirenia no mesmo marcador, nesses 2 do meio aqui, tá? Então, esses marcadores, né? Então, esse aqui é o local no cromossomo 18, no início do braço, né? Dele tem a resistência ao míldio, tá? Nessas que eu testei, né? Desses 2, pode ter que tenha em outros cromossomos também, mas dependendo de que cruzamento foi, que nós temos vitis vinifera e temos vitis labrusca, tá? E várias espécies de videira. Então, eu também testei a pirenia, tá? Que é a ausência ou presença de semente. Então, a uva pirênica, a uva que não tem semente. Então, eu cortava, eu pegava 3 cachos de uva de cada filho, né? De cada híbrido, F1, e eu cortava para avaliar e dar nota, tá? Do tamanho de semente, se tinha semente ou não. Porque cada filho segregou e pegou os alelos de pirenia e o de resistência também. Então, aqui, o híbrido 25, por exemplo, tinha, né, o F1 25, tinha semente, o 49 tinha semente, era mais escura, a cor mais escura. Esse aqui, o 5, ó, o 5 sem semente. Tinha, tá vendo? Bem pequenininho e bem molinho, só que quando a gente mastiga, a gente não percebe que ela tem esse pedacinho, porque ela é bem molinha, bem macinha, a gente não percebe. Tá? Essa aqui, ó, não tinha praticamente nada. Esse híbrido 8 aqui, o F1-8, bem escura. E, olha, nessa aqui tem uma bem pequenininha, mas quando a gente mastiga, a gente não percebe, tá? Então, ele também foi detectado no cromossomo 18, tá? Por esses 2 marcadores aqui, ó, o VMC7F2 e esse outro P3VVAGL11, detectou a pirenia, tá? Então, a gente vê isso que nas análises estatísticas. Então, ele mostrou o pico, né, alto para esses 2 marcadores, tá? Que a gente faz, tá? Olha, o cromossomo 18, tá? Então, como que a gente vê isso? Então, o objetivo, né, encontrar, por exemplo, a pirenia. Então, como que a gente vai saber? Então, a maioria da progênie, né, ou seja, dos filhos, que apresentaram sementes traço de tamanho minúsculo, né, semente traço de tamanho minúsculo, aqui e aqui, então, todos esses que eu pus nessa foto são minúsculos, tá? Híbridos diferentes, tá vendo? Cada um com a numeração. Então, eles eram o quê? Homozigotos nesses locos. Ó, homozigoto no loco do VMC7F2, que é o marcador, né? Que está uma região do gene. Ele tinha um alelo 96, homozigoto, 196. E esse outro aqui, ele tinha um alelo 194. Então, ele era homozigoto nesse loco. Então, de posse disso, os pesquisadores, né, vai ganhar tempo para saber se a planta é resistente e também se ela tem semente ou não tem semente. Se ela carregar isso aqui nesse alelo, se ela for homozigota, ele já sabe que ela vai ser sem semente, tá? Então, isso é a importância do estudo da genética, tá? Eu espero que vocês, né, entendam isso que eu estou explicando aqui. Então, a gente vai ver, não é azinho. A gente vê o alelo, o número do alelo e no qual cromossomo ele está. Então, eu já sei que esse alelo aqui, ó, esse marcador microsatélite VMC7F2, que nos que foram apirênicos, né, sem semente, ele tinha um alelo 96. Então, ele detecta, então, ele vai ser sem semente e ele também detectou resistência ao míldio, o mesmo marcador, tá? E esse foi uma coincidência, né? Que o mesmo detectou as 2 coisas, a resistência e a pirenia.
Então, isso vai acelerar o processo. Então, vamos ver de onde que isso veio. Então, esse loco aqui, né, VMC7F2, é da Fantasy Seedless. Seed significa semente, less sem semente, tá? Então, era um dos pais, né, que eles vão fazendo os cruzamentos sem semente de uma planta com outras e gerando os híbridos. Então, ele tem um alelo 196 e 198. Então, o alelo 196 que dá a característica no fenótipo de ausência de semente. O Thompson Seedless é aquela uva, né, verdinha clarinha que a gente encontra nos supermercados, né, sem semente. Thompson. Ela é bem verdinha, bem clarinha. Ela também tem um alelo 96 e também tem um 98. A Ruby Seedless, que ela é escura. Essa é clarinha, essa é escura. Também um 96 e 98. No meu cruzamento, no caso, a minha mãe, né, que ela, a genealogia dela, os pais dela é a Save Village com a Fantasy Seedless. E ela tinha semente, né, traço grande, e Fantasia Seedless. Então, ela carregava os alelos 196 e 198, tá? E nesse outro marcador, 178 e 194. Então, ela carregava 194, que é de falta, ausência de semente. Então, o pai, o cruzamento dele, esse aqui, com a superior Seedless e esse híbrido aqui, ele era sem semente, então traço minúsculo, e a fonte de apirenia veio da sultanina, e ele era homozigoto aqui nesse loco, ou 9696, não, então se ele tinha um 9696, ele era, né, sem semente, igual eu falei no início, sem semente, só que ele era suscetível ao mildio, tá? E o 194, ele também, nesse aqui, ele era, ele carregava esses dois genes aqui de ausência de semente, tá? Então, ele não tinha semente, já a mãe tinha semente, tá? Então, acho que deu para vocês entender, né, quão importante é os alelos, tá, dentro dos nossos genes. Então, o genoma, tanto das plantas como animais, seres humanos, possui, né, muitos genes em cada cromossomo, tá? Então, o ser humano possui mais de 35 mil genes. Eles não sabem nem a quantidade ainda, né, por enquanto. Então, as plantas, né, existem muitos genes, esses genes são distribuídos nos cromossomos, tá? Então, qual a importância do uso de marcadores moleculares na construção de mapa genético e no melhoramento genético? Então, nós podemos, né, em plantas, detectar e saber, né, e descobrir os marcadores que detectam, né, por exemplo, resistência a plantas, no caso da videira, uva sem semente, que isso vai auxiliar onde? No programa de melhoramento. Quem trabalha com isso é os programas de melhoramento. Nesse caso, eu trabalhava, né, com a Embrapa lá no Senagem, no Laboratório de Genética, e com a Embrapa Vivinho, tá? Em parceria, duas Embrapa, e parceria com a UNB, e eu desenvolvi o meu doutorado, tá? Então, eu passei 5 anos fazendo esse trabalho, e com esses dados, com esses marcadores que eu, né, desenvolvi não, os marcadores já tinha, que eu trabalhei, que eu testei, e isso vai acelerar todo o processo de melhoramento, né, depois da minha defesa para frente. Porque eles fazem cruzamentos todo ano, muitos híbridos são criados todo ano, tá, no programa. Então, aqui está mostrando, né, o mapa genético, que é o ordenamento e o estabelecimento de distância, né, nos cromossomos, tá? Então, aqui do cromossomo 18, mostrando a resistência ao mildio. Então, resistência ao mildio, eu encontrei esses marcadores, e resistência à pirenia, eu encontrei esses dois aqui, tá? Só que ele não explicava tanto, né? Os de resistência à doença explicou mais ainda, mas esse aqui mesmo explicou, porque eu verifiquei que os que eram opirênicos ela é homozigoto nesse loco, tá? Então, esse é o objetivo final, tá? Encontrar isso aqui, ou seja, mapear esses QTLs, que é o loco de características quantitativas, né? E definir qual cromossomo está e quais são os marcadores. Então, sementes de tamanho minúsculo foram homozigotos nos locos, né? Nesses dois locos. Então, com esses alelos 9696, então homozigoto.
e nesse outro 9494. Então, a gente não vai encontrar. Então, aquele azão, azinho, é só para a didática, para vocês saberem fazer o quadro de punir, para aprender a fazer os cruzamentos e ver como que está obedecendo, se é 3:1 ou 9:3 para 3:1. Mas, na verdade, quando a gente trabalha com genética, a gente trabalha com o alelo, com o número, tá? Com o pico, a gente vê através de picos. E vê se aquele alelo veio do pai ou se veio da mãe. A gente sabe de onde veio, tá? Se ele é filho do mesmo pai e da mesma mãe, ou se ele é apenas filho da mãe, né? Por isso que veio aquele que a gente fala é filho da mãe. Ou seja, significa que ele não é filho daquele pai. Eu vou passar para vocês esses vídeos, tá? Que esse aqui é muito bom, a origem genética dos brasileiros. Vocês vão ver, são vídeos curtos, tá? 4 minutos, 5, só esse aqui que é 12, o outro é 3 minutos, tá? Eu vou passar para vocês também. Bons estudos. Se tiverem dúvida, vocês perguntem no grupo. Meu abraço para todos.